sou obrigado a votar em Bolsonaro? Por que não? Eu tenho 65 anos, eu voto em quem eu quiser. Meu voto é nulo. Não, não pode não. Por que não pode? Pode não. Pesquisa é minha, eu tô perguntando. Eu sou obrigado a responder o que você quiser. Exatamente. Lula. Quem? Lula. Eu vou botar a senhora aqui como se votasse em Bolsonaro, viu? Deus me livre. Você quer arrumar um inimigo que fala o nome do Bolsonaro de novo perto de mim? O diabo quando não tem, mandou dele, é? Eu sou obrigado a votar em Bolsonaro? Por que não? Eu tenho 65 anos, eu voto em quem eu quiser. Isso aí é uma indústria que a família Bolsonaro criou, começou com o pai. As denúncias que a Juliana Dalpiva e o Igor Mello estão trazendo hoje no iclnoticia.com.br é parte disso. A gente não pode encarar como esquemas separados, não é um esquema do Flávio, um esquema do Carlos. É a Rachadinha SA, é uma empresa de contratar funcionário que não trabalha e tomar conta do salário dessas pessoas. Inclusive familiares do capitão Adriano, matador do escritório do crime, trabalhavam nesses gabinetes. E vamos lembrar, os funcionários rodavam. A funcionária que tinha sido funcionária fantasma do Jair lá 10 anos atrás, depois ela foi pro gabinete do Flávio, depois ela foi pro gabinete do Carlos. Na verdade, ela não trabalhou em gabinete nenhum. A gente deu até no ano passado aqui, se eu não me engano, um pouco mais de tempo, uns 2 anos atrás, uma matéria publicada pela repórter Amanda Audi no Intercept, mostrando que a filha do Queiroz, se não me engano, Natália, que era personal trainer no Rio de Janeiro, era funcionária do gabinete do Jair em Brasília. A Amanda conseguiu o registro de entrada dos funcionários na Câmara dos Deputados. Ela jamais tinha pisado na Câmara como funcionário em Brasília. Então, isso é um grande esquema. Os caras fazem esse negócio rodar. Ora, de onde vem o dinheiro? Imagina se você tem 100 funcionários fantasmas trabalhando para você, César. Você toma 3, 4 mil reais por mês de cada funcionário. 100 vezes 3 mil, você vai fazendo conta. Quanto dinheiro isso rende por mês. E aí você vai explicando como que o Jair mora num dos metros quadrados mais caros do Brasil, na Barra da Tijuca, numa casa, num condomínio de frente para o mar. Como o Flávio consegue antecipar um financiamento de 360 meses em 30 meses e ir lá fazer aportes, como se chama, né? Faz um aporte de R$1 milhão e vai pagando. A gente está descobrindo. Leiam as matérias da Juliana hoje sobre o Carlos, que todo mundo vai entender de onde vem o dinheiro dessa gente, né? 2026. 2026, a previsão é de que nós vamos ter uma disputa eleitoral tão acirrada quanto a de 2022. O que nos leva a imaginar que, ao contrário da sua campanha de reeleição anterior, uma nova vitória será muito mais difícil do que foi, por exemplo, em 2006. Quando, aliás, temos Geraldo Alckmin, né? Do outro lado. O senhor estará com 81 anos. O senhor está disposto a mais essa disputa? Não teme ali encerrar uma trajetória? Não, 80, Milton. 80 Milton, anos? não me envelheço, mano. Eu estarei com 80 anos, estarei no auge da minha vida. Então o senhor está disposto a disputar mais uma eleição, mesmo sabendo que o risco é muito maior? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu, primeiro, não quero discutir reeleição e eleição em 2026, porque eu tenho apenas 1 ano e 7 meses de mandato. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, eu não preciso ser candidato. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese, nós vamos ter que pensar muito. Eu sei que eu vou estar com 80 anos, eu tenho que medir qual é meu estado de saúde, qual é a minha resistência física, porque eu quero ter responsabilidade com o Brasil. Mas não vou permitir que esse país volte a ser governado por um fascista. Não vou permitir que esse país volte a ser governado por um negacionista, como nós já tivemos. Esse país precisa de muita verdade para se transformar o país maravilhoso que nós temos que construir. Eu deixei de ser bolsonarista quando eu vi o prefeito do Recife anunciando uma obra que o presidente Lula tinha mandado recurso para a construção de um hospital infantil para tratar crianças com câncer. E aí, nesse vídeo eu fui ler os comentários, uma enxurrada de bolsonaristas metendo pau, chamando Lula de ladrão, dizendo para o prefeito não aceitar aquele recurso, dizendo que Lula só sabia roubar, mandando Lula ir embora do Recife. Ali foi o dia que eu parei, refleti e falei, eu não quero estar do lado dessa galera. Uma coisa boa para crianças com câncer, velho. Você tem noção do que é isso? Se o ser humano não consegue ter empatia por crianças com câncer, cara, esse ser humano tá perdido faz tempo e eu não quero estar do lado dessa galera. Por isso que eu me arrependi, espero que outras pessoas possam ouvir esse depoimento e que se arrependam também, porque é um lado sujo da história, não tenho dúvida nenhuma. Mas a jornalista Daniela Lima da Globo News, uma das melhores jornalistas desse país, trouxe uma notícia que com certeza vai deixar os bolsonarentos muito irritados. E se irrita bolsonarentos, então simbora gravar.
Os bolsonarentos não passam de doutrinados. Eles adoram dizer por aí a palavra doutrinados, que os professores são doutrinadores, quando na verdade são eles que são doutrinados iguais a búfalos para proteger ladrão de joias. Eles foram doutrinados a não se informarem através dos meios tradicionais de comunicação e só se informarem através dos grupos de zap do seu bandido de estimação. Enquanto isso, os políticos bolsonarentos só se informam através da grande imprensa, acompanham 24 horas por dia. Quem diz isso é o ex-advogado do Biltre, Frederico Wassef, em conversas com o próprio Biltre, que vieram à tona depois que o Xandão tirou o sigilo do relatório da Polícia Federal. Dá uma olhada. Eu vou chamar sua atenção para um personagem que virou uma espécie de faz-tudo durante a gestão Bolsonaro, depois que acabou ajudando o Flávio no que ficou conhecido como o caso das rachadinhas. Também dinheiro vivo, fracionado, devolvido em tese ao hoje senador, queixa que foi arquivada. E que está sendo retomada pelo Ministério Público. Frederico Wassef é um advogado e foi ele quem foi recomprar o relógio ali, o kit de joias, para poder trazer de volta para o Brasil. O kit que estava esse para ser leiloado, deu sorte que não tinha sido vendido, ele vai lá e resolve. No meio dessa crise, ele estava numa disputa com um outro personagem pródigo aí no bolsonarismo, Fábio Weingarten. Qual era a disputa? Quem ia ficar com a defesa de Bolsonaro? Quem tinha mais atenção do Bolsonaro? Quem é que o Bolsonaro ia escolher para defendê-lo nas ruas? E aí, para provar o seu valor e a sua capacidade de conseguir manipular o debate público, o Frederico Wassef manda o seguinte áudio no dia 8 de março de 2023 para Jair Messias Bolsonaro. Presidente, eu te mandei só uma pequena amostra das centenas de matérias que explodiram no Brasil inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Também, a imprensa americana, eu fiquei sabendo que publicou. Ele estava, apesar de atacar a imprensa, fica muito claro nas 2.500 páginas que o bolsonarismo acompanha com uma avidez quase que é mais do que metódica, ela é muito intensa. Tudo o que sai na imprensa, tudo. Eles atacam a mídia por método, mas eles não tiram o olho dela. Veja só o que diz o Wassef. Então, os principais dos jornais do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, UOL, Metrópolis, tudo o que você imaginar, está a nota na íntegra, com as mensagens que interessam. O que ele está dizendo? Olha, todos os lugares que publicaram o escândalo usaram a nota que eu fiz, com a mensagem que interessa para o bolsonarismo. E aí ele vai desenhar. Que mensagem é essa? Mensagem de massa para o povo, para o público, mensagem de subconsciente. E qual é que é? Que o presidente Bolsonaro é honesto, que ele agiu na lei, que ele declarou que isso é armação, é fake news. Ou seja, ele está dizendo que ele conseguiu induzir uma mensagem de massa, de subconsciente, de que era tudo fake news, que é como os bolsonaristas tratam o assunto. Nunca teve um caso de corrupção em 4 anos de governo, segue Frederico Wassef. Isso é perseguição política. Estão procurando pelo em ovo. Esta é a mensagem simples, curta e grossa. É essa que tem que ir para o público. Fica claro a estratégia de manipulação. Segue Frederico Wassef. Vamos, sem entrar em detalhes, em questões de lei, nem nada, porque o povo não tem tempo para ler e nem vai entender isso. A mensagem, que é um tiro de canhão, que nós falamos tudo o que nos interessa, sem falar nada que nos compromete. A defesa é estratégia, essa é a defesa. Todos estão elogiando, todos, exceto aqueles que têm ciúmes, inveja, ego, vaidade, que querem protagonismo e ficam atirando nas costas em um verdadeiro jogo de fogo amigo. Porque havia uma disputa sobre quem ia fazer a defesa de Bolsonaro. Não só acompanham a grande imprensa, como fornecem informações manipuladas para corroborar com as narrativas que irão favorecê-los. Está aí, são doutrinados, são tratados como doutrinados, incapazes de ler e de entender sobre leis. Por isso que só se informam no grupo de WhatsApp do seu bandido de estimação. Deixe aí nos comentários bolsonarista doutrinado e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Sabe aquele sentimento de vergonha alheia? Eu não vou sentir sozinha, não. Ah, mira que buena. Qué buena. ¿Te explico una cosa? ¿Por qué es triple I? Porque es inmorrible, se fue cutillado y está vivo.
No hay la posibilidad de... brochable, perdón la jefa. Ah, sí, sí. Y brochable es que nunca brocha con las mujeres, siempre que se va de cama... Ah, quando precisa falar demais, já viu, né? Y incomible es que no hay la posibilidad de ser... Un otro hombre te va a comer, porque en Brasil se habla comer. Freud explica. Repressão, reprimido. Salud muy buena, horrible y brochado. E não há a possibilidade de cambiar as coisas sempre para... Esqueceram do quarto I, indiciado pela Polícia Federal. Não vou nem dizer que isso parece menino bobo de quarta série, porque para não ofender os meninos bobos de quarta série. O que dá mais tristeza é que os eleitores dessa turma têm esse nível de maturidade. Senhoras e senhores, tenho orgulho em lhes apresentar, segundo o craque Neto, o novo Pelé. Medíocre! Jogadores medíocres! Nem Ronaldo Fenômeno, nem Ronaldinho Gaúcho. E sim, Pelé Pereba Pipoqueiro de uma figa. Alguém me conta como uma porra dessa pode valer tanta grana? O Lazarento estava mais perdido que Carcinha em lua de mel. Que cego em tiroteio. E mais uma vez a seleção se lascou e passou vergonha com esses Nutellas ciscadores. A gente vai continuar trabalhando. Muitas das vezes a gente não conseguia e... Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. E a gente esperava sim, claro, a gente esperava mais, a gente chegava mais... A burrice é a maior característica do bolsonarismo. Graças a Deus, a extrema-direita bolsonarista do Brasil é totalmente desprovida de inteligência, o que foi um fator primordial para que o golpe de Estado não se concretizasse durante o mandato do bucho de égua. Esta semana, diante do indiciamento do ladrão de joias pela Polícia Federal, Eduardo Bananinha deu uma entrevista à CNN onde atacou a PF e a Justiça Brasileira como se era de esperar. Porém, o filho 03 do Bozo deixou escapar uma ideia de jumento. Perguntado sobre o envolvimento do pai no desvio das joias presenteadas ao governo brasileiro pela Arábia Saudita, Bananinha disse que iria solicitar imediatamente ao príncipe Mohammed bin Salman que ele tome de volta todas as joias que deu de presente ao Bozo, de maneira que, retomando as joias, os crimes de Bolsonaro possam ser invalidados e, assim, o bucho de égua escape da cadeia. Eu quase mijei de tanto rir quando vi essa notícia. Imaginem o príncipe falando ao governo do Brasil: "Ei, Lula, devolve aí as joias que eu dei pro Bozo, porque o Bananinha tá me pressionando." Meu Deus do céu. Isso chega a ser surreal, galera. Resta saber se o príncipe saudita vai obedecer o rei dos pendrives. Esses Bolsonaros são extremamente desprovidos de inteligência e vergonha na cara. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. A acusação de hipocrisia que muitas vezes eu recebo, ela é manipulada. Por exemplo, eu fiz uma publicação onde eu falei sobre uma deputada bolsonarista que gosta muito de usar uma coroa de flores na cabeça todos os dias, o tempo inteiro, em todas as idas dela à Câmara. Essa coroa de flores pode ser interpretada como uma alusão ao regime nazista. Eu não tô dizendo que é, eu tô dizendo que pode ser. Se você utilizar na Alemanha, você muito provavelmente vai ser associado como um apoiador neonazista por uma galera. E aí, o que essa deputada fez quando foi falar no Parlamento Europeu? Ela tirou a coroa de flores. Lá ela se recusou a usar. Por quê?
porque ela sabe a conotação que tem aquilo. Eu acusei e mostrei isso para as pessoas. O que a extrema-direita faz de maneira genial para manipular as pessoas a me odiarem? Eles foram buscar uma foto minha em que eu estou com uma coroa de flores na cabeça, para dizer que eu não posso falar dela se eu também uso coroa de flores. Ora, porra. Eu estou com uma coroa de flores no México, em uma tradição mexicana que não tem nenhuma ligação com a história europeia. A ideia deles é sempre tentar, com uma única foto, memetizar o assunto. Felipe Neto falou que usar coroa de flores na cabeça é coisa de nazista. Pegam uma foto minha com coroa de flores na cabeça, juntam, agora todo mundo compartilha pra mostrar que eu sou hipócrita. Usar uma coroa de flores não é nazismo, é o conceito e o contexto. Ela usa o tempo todo. A alusão é constante, é uma concepção de pessoa, não uma simples coroa de flores. Um outro exemplo aconteceu quando um influenciador agora infantil publicou uma foto de camisa social verde bebendo leite. Esse mesmo influenciador fez uma postagem com uma foto da filha, chamou de alemoa. Até aí ainda tem ok, mas tem um post desse influenciador onde uma pessoa comenta nessa foto da filha dele elogiando ele como salvador da raça. E ele responde a esse post com um emoji batendo continência. Eu mostro o post bebendo leite com a camisa verde, eu posto a continência pro salvador da raça e falo, é difícil ficar mais claro do que isso. O que a extrema-direita faz? Encontra um vídeo meu desse ano em que a gente tá provando comida, como eu faço nesse canal o tempo todo, e a gente experimenta um iogurte de coco. E por coincidência eu tava com a camiseta verde de Friends. Eles pegam o momento em que eu tô experimentando e eles postam apenas o recorte. Pegam a minha foto e falam, Felipe Neto postou foto bebendo leite. Tá pronto, viral, prontinho para as pessoas dizerem que eu sou hipócrita, para disseminarem o ódio. E é mentira, beber leite não te faz um neonazista. Então essa é a distorção que me pinta como hipócrita e você acredita. Por quê? Porque você não vem aqui conferir a versão da história. Como é que eu vejo essa declaração desse candidato ao prefeito de São Paulo, Pablo Marçal? Eu levo para o campo da psiquiatria forense. A psiquiatria forense apontam duas figuras. Uma é do íncubo, que é o dirigente, é aquele que faz a cabeça, é aquele que manobra os fios da marionete, que se chama súcubo. O súcubo é a marionete. O Pablo Marçal é a marionete. É aquele que ecoa a voz e a vontade do Bolsonaro e não tem nenhuma personalidade. Porque o súcubo é aquele submisso, é aquele, ensinam os médicos psiquiatras, em todos os manuais de psiquiatria forense, o súcubo é um prestador de serviços dada a sua incapacidade. Tome! Nossa, que forte a frase, já que você tocou aí na questão da psiquiatria, né? Teve um momento muito forte ali da entrevista de ontem, foi quando a gente abordou sobre aquela situação envolvendo a pré-candidata Tabata Amaral, né? Que ele, numa outra entrevista, acusou Tabata Amaral, né, de ser responsável pela morte do pai, que cometeu suicídio. Quando ela estava em Harvard. E ela estava no Brasil, ela não estava lá. Ela tinha passado, né, para ir para Harvard, mas não estava. Mas aos familiares de alguém que entra numa situação como essa e infelizmente acaba tirando a vida. Vamos assistir esse pedaço aí da entrevista de ontem. Agora, você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você tá tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não tô tomando a dor dela. Não, você não me defendeu. Inclusive, eu conversei com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então. O senhor disse que o pai dela tá bom. Morreu. Não, então tá bom. O pai ela tava aqui? Harvard. Se ela tava aqui, é pior ainda. Como é que eu vou dar um golpe? Eu fora do Brasil ou dos... Dar um golpe é a coisa mais fácil. Quer dizer, é um crime falar nisso daí. O pessoal do 8 de janeiro, no meu entender, foram levados para uma armadilha da esquerda. Armadilha da esquerda. Mas o que aconteceu foi baderna. Eu não tinha mais nada a ver com isso. E aquelas pessoas, no meu entender, estão sendo injustamente condenadas. Possibilidade da gente prender o Bolsonaro é grande. Então vocês se preparam. Esses itens que eu falei pro senhor, né? Carne, ovo, frango, peixe, né? O que a gente consegue fazer para melhorar o custo disso? Olha, é a lei da oferta e da procura.
A gente não podemos interferir no mercado tabelando e fazendo demagogia. A carne cada vez mais se transforma num produto de luxo para o mundo todo. É uma realidade. Boa noite, pessoal. Eu tenho 73 anos. No governo de Dilma e Lula, nós podíamos comer frango, nós podíamos comer carne. Mas agora, os velhos estão enfraquecendo tudo. Este miserável desse Bolsonaro aí, ó. A minha situação aqui, ó. Não é só a minha, não, são mais. Nós não podemos comprar carne, mas os açougueiros dão os ossos a gente. Pra levar pra casa, pra fazer um caldo, pra beber. Sai logo desse lugar aí, vai pro inferno. Porque os pobres não podem mais comprar carne de carne pra se alimentar. Vai aqui, infeliz. Olha como é que os pobres estão vivendo, os velhos estão vivendo. Agora logo daí, deixa essa cadeira aí pra Lula ocupar, pra nós voltar a comer a carne novamente. Sai essa vai. Nós estamos acolhendo no relatório da reforma todas as proteínas, carnes, peixes, queijos e, lógico, o sal, porque o sal também é um ingrediente da culinária brasileira. Os deputados acabaram de incluir todas as proteínas, quer dizer, carnes, na cesta básica, ou seja, as carnes ficam isentas de impostos. O presidente Lula insistiu nesse discurso, passou um destaque que isenta sal, carne, frango, suíno, queijos, todos os queijos, inclusive aqueles bem caros, peixes, exceto bacalhau, atum, ovas e salmão, e crustáceos, menos lagosta e lagostim. Entram também os moluscos, quer dizer, proteínas animais estão agora com a tarifa zerada, né, de tributação, quer dizer, entram naquela lista da cesta básica. A senhora poderia me responder por que a gasolina na Bahia está mais cara? Faz o L, Bahia. Não só poderia, como vou. Até porque falar sobre isso é tipo aquela musiquinha fácil, extremamente fácil. Até você vai entender. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Numa página infeliz da nossa história? Não sei se você se lembra, mas a gente teve um presidente chamado Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, ele é até inelegível. Lembra dele? Pois é. Quando ele era presidente em questão, no dia 30 de novembro de 2021, ele resolveu fazer assim, Black Friday, sabe? Era mês de Black Friday. E ele vendeu uma refinaria na Bahia, a Landulfo Alves, para os Emirados Árabes, por 50% de valor de mercado. Curiosamente, ninguém está querendo dizer nada aqui, longe de mim, um mês depois deles terem ganhado joias avaliadas no valor de 16 milhões de reais. Dos Emirados Árabes. País, inclusive, ditatorial, sanguinatário, tudo aquilo que vocês odeiam no Maduro, mas gostam nos Emirados Árabes. Não, padrãozinho gado de ser. Ah, também foi vendida nesse mesmo esquema, comprou um, veio dois, a refinaria do Amazonas. Até aqui você tá entendendo? Eu posso desenhar. Bom, naquela época, a Petrobras seguia uma política de preço que foi imposta, que foi colocada lá pelo vampiro, pelo Temer. Então era mais ou menos o seguinte, eu já falei 2 bilhões de vezes, mas para vocês eu posso falar até 29. Seguinte, nós considerávamos o preço de produção mundial, tá bom? Então se acontecesse uma merda no Golfo do México, sei lá na onde, a gente pagava aqui também, porque ele dolarizou a nossa produção. A gente pagava em real, mas comprava em dólar, a gente pagava toda a produção em dólar. Bom, daí, você sabe, né? Você acabou enchendo os tanques do seu... Você punha 10 reais no seu Celta, ia até o próximo posto, punha mais 10 reais. Pois é, aí veio o Lula, elegível, né? O Lula é elegível, inclusive está no seu 3º mandato. E ele pensou assim, que sentido faz, né? A gente continuar fazendo esse preço de produção em dólar. Isso não vai baixar nunca, não adianta baixar ICMS, onerando estados e municípios, isso aí não dá bom. Ele foi lá e mudou a política. Então agora a gente considera o nosso preço de produção nacional. Por isso que agora você está pagando R$4,69, R$5 aí para colocar gasolina no seu Celta. Acontece que as refinarias da Bahia, vendidas, praticamente doadas por Bolsonaro, não acompanharam. Eles continuam no PPI. Bom, então para finalizar, o que o nosso presidente fez, que aliás é presidente do Mercosul agora também, foi blindar o Brasil das flutuações do mercado. Então,
Por mais que o mundo pague mais caro no combustível por conta da guerra, Ucrânia e Rússia, o Brasil está blindado. E, infelizmente, a Bahia, Amazonas e outros lugares que têm refinarias privatizadas não. E o problema é que isso não encarece só o combustível, isso inflaciona tudo. Porque tudo depende do combustível, não é mesmo? Então, o transporte é feito via rodovia, o diesel está mais caro. Então, se você conhece alguém na Bahia que se arrependeu de ter feito L porque o combustível está mais caro, você fala para essa pessoa que o arrependimento tem que ser de quem apertou o 17 e depois o 22. Nós, eu e muita gente, nós lutamos muito contra essa privatização, contra essa doação, mas ela foi feita. O que a gente tem que fazer agora, né, é dar apoio para o Lulinha, presidente do Brasil e do Mercosul, dar uma revertida nisso aí. Respondido? Ficou claro?